Olá, meus amigos do TikTok, do YouTube. Vou falar aqui umas palavras, umas lembranças, né? Talvez alguns de vocês talvez lembrem do passado, assim, um pouco mais para trás, dos tempos mais para trás, tipo assim, 40 anos, 30 anos atrás, né? Que as coisas eram diferentes, né? As pessoas pensavam diferentes, as pessoas agiam diferentes. Era uma época em que ensinavam, falavam-se a respeito de virgindade. A virgindade que as pessoas entendiam era a virgindade carnal, né? Aquela coisa que a pessoa ainda não teve ainda a primeira relação sexual, então as pessoas acreditavam assim. E era um ensinamento como se fosse uma coisa, uma santidade, né? Mas é diferente a santidade que Deus nos dá, a diferença. Uma pessoa diferenciada, né? É diferente. Que também se fala uma pessoa, muita gente fala uma pessoa iluminada, né? Pessoa que tem clareza na vida, né? Tem luz, pessoa de luz. Ah, fulano é iluminado, então é pessoa de iluminado, né? Veja bem, a pessoa iluminada é simplesmente uma pessoa que procura ter clareza em tudo que faz, a pessoa que procura ser honesto nas suas atitudes. Mas as coisas de antigamente, as mudanças que vieram ter durante esses tempos todos, veja bem, às vezes nem sempre a gente está preparado para as mudanças. Quando as mudanças elas acontecem, às vezes nós não sabemos agir depois de uma mudança, depois de uma descoberta. E quando as pessoas descobriram que a virgindade não tinha santidade nenhuma em relação à virgindade, porque a carne é barro, né? Tudo que é feito do barro volta para o barro, se torna terra. A Bíblia diz que nós somos feitos da terra, nós somos feitos do barro, que Deus fez um formato de um homem e soprou nas narinas e deu fôlego, espírito de vida, né? Que esse espírito de vida se concentra no cérebro da pessoa, que a pessoa é de onde flui os pensamentos, onde flui os planos, de onde flui as ideias, né? As lembranças, onde os pensamentos, as coisas mais que você planeja uma coisa, você pensa, você viaja em pensamentos, você tem hora que você está longe, como se você estivesse num lugar longe, pensando, na, tendo realmente as lembranças. Então, tudo que é feito do barro, ele se torna barro. Se você cortar um pedaço de madeira e você enterrar esse pedaço de madeira, com o tempo ele vai se tornando terra de novo. É verdade? Do mesmo jeito somos nós, a nossa carne. Então a carne ela não é vista como uma coisa resistente. Já o pensamento é uma coisa espiritual que a gente não vê. Ninguém sabe a cor do pensamento, ninguém sabe a cor da voz, da fala. Quando tudo isso se acaba, o corpo fica só o corpo, a carne, né? Então, as pessoas acreditavam que a virgindade era uma coisa santa, era uma santidade. Mas algumas pessoas influentes, pessoas mais sábias, pessoas mais estudiosas, pessoas que entrosadas no meio das pessoas importantes, as pessoas sábias, foram descobrindo que essas coisas não tinham nada a ver e foram divulgando todas esses ensinamentos, divulgando, dizendo que isso não tinha nada a ver. Mas em todas as coisas tem um lado negativo e um lado positivo. Porque as pessoas naquela época, as pessoas elas eram mais conservadoras, né? Então, depois dessa descoberta, as pessoas passaram a não ser mais
tão conservadoras, né? O mundo hoje, o mundo se encontra hoje numa situação assim de uma população muito gigantesca no mundo, depois daquela já mesmo depois de há 40 anos atrás. Hoje a população de hoje eu acredito que seja muito grande em relação àquela população de 40 anos atrás. E as pessoas naquela época elas eram mais conservadoras, né? As pessoas se conservavam, as pessoas fugiam mais de certos agrupamentos, as pessoas hoje se agrupam, né? E se misturam em qualquer lugar, até mesmo na rua, e fazem coisas assim tal, meio, tipo até mesmo meio desagradável, como os bailes que hoje em dia tem na rua. Antigamente tinha os salões de festa, que as pessoas iam lá e se reuniam, pagavam o ingresso, é claro. O responsável por aquele salão de festa, ele pagava. Hoje ainda tem, mas as pessoas também fazem festa na rua. E essas festas na rua, essas coisas, rola muita coisa errada. Então, e as pessoas com isso perdem cada vez mais o seu conservismo, né? Aqui, de ser uma pessoa conservadora, de ser aquela pessoa mais resguardada nas atitudes, naquilo que vai fazer. No começo até surgiu muitas coisas meio pesadas, como gravidez, fora dos padrões, coisas não planejadas, até mesmo crianças que saíram grávidas, garotas de 13, 14 anos. Até, às vezes até menos de 11, 12 anos, né? E tudo isso é uma falta do conservismo, né? Da pessoa ser uma pessoa conservadora, quando a pessoa relaxa um pouco, é uma descoberta, houve uma mudança, porque a partir do momento que as pessoas descobriram que isso aí não era toda essa santidade toda, porque a diferença, uma pessoa diferenciada, é uma pessoa honesta, né? A honestidade é que se faz a santidade. Uma pessoa correta, justa em seus negócios, em suas palavras, em seus acordos, em seus tratos, em seus encontros, essas coisas assim. Essa pessoa que é uma pessoa diferenciada, é diferente, faz as coisas com clareza. Então, isso é mudança, isso é diferenciado. Por um outro lado, minha gente, o clima do tempo, né? As coisas vieram mudando, né? Vieram mudando. Eu me lembro que no lugar onde eu me criei, há 20 anos atrás, 20 anos, 35 anos atrás, mais ou menos, as pessoas cultivavam lá na minha região, as pessoas cultivam o milho, o feijão, a mandioca, a melancia, o abóbora, né? Todas essas coisas. E agora, na época de agora, as pessoas ainda plantam um feijãozinho, um milho, porque os invernos eles não são mais aqueles invernos controladozinho, tinha aquele controle. O inverno começava em janeiro, chovia janeiro, fevereiro, março, abril até maio. Em maio já era só umas garoas. Mas era o suficiente, eram as chuvas perto umas das outras, o suficiente para que todas essas atividades da roça, todas essas coisas da agricultura, de lá as pessoas pudessem colher, de maneira que eles colhiam o milho bem, davam uma boa roça de milho, colhiam a mandioca bem, davam uma boa roça de mandioca, né? Hoje já não dá mais, o milho nem a mandioca já não dá mais. Isso eu acredito que em várias regiões aqui do nosso Brasil, acontece essa mudança de clima, mudou essa mudança nas chuvas, nos invernos. De uns tempos para cá, vem tendo mudanças sérias, como chuvas fortes demais, ventos fortes demais. Então, tudo isso são mudanças que acontecem. E como muda o clima, muda os tempos mudam, o sistema do clima muda, assim também muda o comportamento de nós, todos nós seres humanos.
mudamos também o comportamento e de uns tempos para cá houve uma mudança grande no comportamento das pessoas. As pessoas se comportam de maneira diferente e me refiro muito a respeito dessas festas de rua. A pessoa fecha um quarteirão de um bairro e ali faz uma festa, né? E se junta aquela multidão de gente, e ali acontece tudo quanto é coisa entre as pessoas ali. Então, meus amigos, toda mudança ela traz características e atitudes, às vezes boas e às vezes ruins, né? Eu falei dessa mudança do comportamento por causa deste ensinamento que as pessoas achavam que a virgindade, a pessoa, por a pessoa nunca ter tido uma relação sexual com alguém, então essa pessoa seria uma pessoa beneficiada nesse sentido, mas não é, porque o nosso intelecto, o nosso caráter é que diz respeito à nossa alma. Se a pessoa tem um caráter limpo, um caráter claro, então ele é uma pessoa de uma alma clara, né? De uma alma iluminada. Mas se ele é uma pessoa que tem um caráter meio não muito positivo, então, infelizmente, a pessoa tem uma alma escura, né? Porque o caráter da pessoa, as atitudes da pessoa não não tem claridade, né? Se a pessoa age, tem atitudes com escuridão nas atitudes, tem atitudes escuras, então ele tem a alma escura. E era isso, mudanças de climas, do tempo, mudança de comportamento. Poderia falar muito mais a respeito disso, mas vou falar pouco para que o vídeo não fique tão grande. E assim eu peço que, se você entende, já pensou nessas mudanças, reflete, tem alguma reflexão a respeito dessas mudanças, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, também talvez até pensar nessas coisas. E lembrar que o nosso Deus, ele, ele ama todos nós, todos a sua criação ele ama. E ele ama e ele protege essa pessoa de um caráter claro, de um caráter limpo, que procura ter um bom caráter. Mesmo sabendo que nós temos as nossas falhas, tanto faz ser a pessoa de um bom caráter, mesmo tendo um bom caráter, mas é um falho, né? Pode falhar a qualquer momento. Então, eu quero que Deus abençoe a todos vocês e Deus estejam com Deus, busquem a Deus nas suas orações, porque é importante. E assim, tudo de bom para todos.